Paz, família no barco. Eu fico tenso. Quando vai ficar silêncio sem poder ficar silêncio. Esse negócio é... Aleluia! Muito bom dia. Sei que você está me vendo de manhã, possivelmente. Então, eu queria agradecer todas as pessoas que ajudam no barco a navegar. Primeira delas, você que nos assiste. Muito obrigado pela sua audiência. E você que ainda não é inscrito, eu queria dar um conselho para você. Se inscreva, porque é feio ouvir a conversa dos outros no canal dos outros sem ser inscrito. Concorda comigo, Giselton? Concordo, e também queria agradecer, né? Por esse povo que acompanha, que tá sempre junto. Eu acho que tem muita gente que reza também por esse podcast. Sim. É uma coisa que a gente sempre escutou, então eu queria agradecer e pedir àqueles que não rezam que também rezem. Por favor, isso é importante. Isso é importante. Viu? Sem oração a gente não aguenta, não. E agradecer a Jacob Solar. A Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Você quer economizar para levar o menino para ver o Mickey lá na Disney? Eu sei uma maneira de você fazer isso. Você coloca placa solar na sua casa, na sua empresa, na sua paróquia, sei lá onde. Coloca a placa solar que você vai economizar na conta de energia e vai sobrar dinheiro. Ou para você guardar mais, para juntar o dinheiro para levar o menino na Disney, ou para pagar a conta. Eu fico imaginando a criança assistindo e falando, pai, coloca a placa, coloca a placa. Você é criança, me ouve agora, fala pro seu pai, coloque placa fotovoltaica. Leva lá pro seu pároco, pra sua paróquia. Fala, padre, tem uma alternativa pra gente economizar nas contas da paróquia agora. Vamos fazer a instalação de placa fotovoltaica. Aí seu padre vai falar assim, mas isso é muito caro, Joãozinho. Aí você fala assim, não, padre. A Jacob Solar faz de uma maneira que seja possível a gente fazer investimento. Por quê? A Jacob Solar ela faz o cálculo da sua conta de energia e, por vezes, dependendo do tamanho da conta de energia, o que você vai pagar na parcela é mais ou menos o que você pagaria na conta de energia. Você vai ver que compensa, né? Pagar aquela parcela. Entendeu? Investimento. A economia gira em torno de 50% a 95%. Suponhamos, na pior das hipóteses, se você for economizar o mínimo possível, você já vai economizar a metade do que você gasta hoje. Então, faça o seguinte, entre em contato, tá aparecendo o Jacob Solar em algum lugar da sua tela aí. Entre em contato, peça um orçamento, eu sei que vai valer a pena, tá bom? Demais. É isso? Isso. Queria cumprimentar então aqui a Larissa. Olá! Seja muito bem-vinda. Muito, muito bem-vinda, viu? A cara da riqueza, velho. Obrigada. Amém, eu tomo posse. Quem é Narcisa perto de Larissa? Muito rica, velho, você é louco. Amém, eu falei que é um ato profético, né? A gente toma posse dessa profecia. Você é de onde? Eu nasci no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, mas sempre morei na Baixada Santista, em São Vicente Santos. Ali. Sim. O povo do interior deve ter mais dinheiro mesmo, não sei. A pele é boa, olha o sorriso dela. Ai, gente, vocês me matam desse jeito. Pelo amor de Deus. É aquela esposa do cantor católico mais estourado do Brasil, velho. Aleluia. Não é? A gente também Assim. toma posse dessa graça. Isso daí não é muito mentira, não, hein? O dinheiro profético, agora que o ministério tá seguindo, graças a Deus. Isso aí Que já... coisa boa, né? Amém. Glória a Deus. Muito feliz. Não para em casa, mas sei que tá cumprindo o chamado dele, graças a Isso é Deus. importante. A gente o identifica como Michael Jackson católico. O que você acha? Você, esposa, Eu tem já problema? ouvi também o Bruno Mars, católico. Esses dias ele postou Bruno uma Mars. foto da era o popstar católico. Ai, eu acho o máximo, né? Meu marido. Que legal. Mas a gente não veio pra falar do Flávio, a gente veio pra falar da Larissa aqui Amém. hoje. Que bom. Muito Amém. obrigado por ter vindo, viu? Uma alegria estar aqui. Deus abençoe a missão, o projeto aí de vocês. Amém. Se eu não me engano, quando ele veio, ele indicou ela, não foi? Foi. Porque acho que é bom ressaltar isso para as pessoas que estão em casa. Porque às vezes tem umas indicações antigas, mas nunca saem do nosso coração. Fica ali, uma hora chega na pessoa, né? Normalmente E sai. o seu já Há 2 tinha... anos, mas cheguei. Uhum. Isso é Cheguei. importante. A gente tava fazendo a Legal. conta aqui quase 100 episódios depois. É 100, porque foi o 12. A gente tá no 111 na semana que a gente tá gravando isso aqui, né? E se vocês falaram que também, quando o Flávio gravou, foi perto ali da gravação do DVD dele, Sim. foi em novembro de 2022. Então tem 2 anos já. Olha só, que legal. Legal, né? Muito bom, muito bom. É isso, Larissa. Talvez as pessoas que estejam nos vendo aqui conhecem mais você do que a gente. É bem provável. Mas mesmo assim, eu queria que você falasse quem é a Larissa. A partir da Larissa, em vez de eu inventar de falar quem é a Larissa, vai ser um desastre. Tá. É melhor você falar. Filosófico, né? É, essa demais. pergunta. Profundo.
Ai, gente, eu sou Larissa, eu tenho 30 e quase 5 anos. Estou para fazer 35 anos. Ela me humilhando, porque é mais nova que eu. Meses, né? Não tá valendo muito bem essa humilhação. Mas eu sou casada com Flávia há pouco mais de 5 anos. Temos 2 meninos, o Caetano e o Israel, que estão com Flávia em casa para que eu possa estar aqui. A gente inverteu a posição da missão nessa noite. Que mais? Ai, gente, eu sou católica desde sempre. Mas tive ali minha conversão mesmo, meu encontro com Jesus, meu batismo no Espírito Santo com 15 anos. Ou seja, já faz 20 anos, gente. Perseverou, Nós tivemos o batismo muito velhos, porque todo mundo chega aqui e acha até estranho, porque fala assim, nossa, muito jovem. Vocês não eram jovenzinhos? Não. Era, mas... Eu tinha acho que 22. Eu tinha 24 já. Misericórdia, Jesus sabia que tinha que ser antes comigo, senão não tava aqui pra contar essa história pra vocês. Me pegou bem novinha. E aí logo que eu me converti aos 15, já ingressei em grupo de jovens. Isso lá no interior de São Paulo ou na Baixada? Não, eu sempre morei na Baixada. E aí tô aí 20 anos, né? Seguimos tentando, como eu mesmo falo, com o Senhor. Atualmente eu sou pregadora, né? Então saio para pregar por aí. Tenho mais especificamente hoje em dia um ministério para mulheres, que é o Madalenas, que se reúne na sala da minha casa. Em breve também terei uma conferência para mulheres em São Paulo. E eu prego, e eu falo de Jesus. Eu tenho um podcast também que se chama Seguimos Tentando. Vamos falar um pouco de tudo. E eu tô aí. Eu queria que você falasse, da maneira que der para falar, o momento desse batismo no Espírito Santo. Eu gosto muito de começar a partir desse ponto, porque é aí que na verdade começa, né? Antes disso tudo era uma farsa, era uma sombra de vida, e vida de fato começou a fluir em nós a partir do momento do batismo no Espírito Santo. Porque você falou para mim que tem 20 anos, então, de batismo no Espírito Santo. Sim, do primeiro. E eu quero entender o porquê que você persevera até hoje, né? E provavelmente está ligado a esse momento que aconteceu quando você tinha 15 anos. Porque, assim, eu tenho pra mim que todas as vezes que sou tentado a desistir, eu lembro daquele dia. Aquele dia, sabe? O dia do batismo no Espírito Santo. Eu queria conhecer o seu. Sim. Ai, que lindo. Eu adoro falar disso. Cara, então, eu tava sempre na igreja, né? Mas eu fui uma adolescentinha ali bem problemática, sabe? Aquela que, com todo respeito, mas a que chora em todos os momentos, repousa em todos os momentos, a emocionada. Eu era esse estereótipo. E aí eu já tava ali na minha paróquia, eu tava fazendo crisma, me preparando para crisma, já era do teatro, então eu era bem envolvida. Mas eu tinha um vazio existencial muito grande, assim, no meu coração. Eu já tinha tentado cometer suicídio. E era uma tristeza muito grande que tinha ali origem na minha história. Eu sou filha adotiva, minha mãe tentou me abortar. Então, tinha um complexo de rejeição, né? Eu tinha muito medo de ser rejeitada. Então, eu era muito alegre, mas ao mesmo tempo eu tinha uma dor muito grande no meu coração. E aí eu fui participar de um retiro de uma nova comunidade que se chama... Na época se chamava El Shaddai. E hoje se chama Pantocrator, né? Olha só. Eles ficam aqui em Campinas, do fundador André. E ali naquele retiro, que era bem um retiro de primeiro anúncio mesmo, no sábado à noite teve algo que se chamava, e eu não sei se mais alguém viveu isso, mas chamava Baile no Espírito. Que era para você experienciar o Espírito Santo nos 5 sentidos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Muito legal, gente. Eu adoro essas Interessante, coisas. hein? Mas era basicamente assim, você vai pela audição, daí tocava uma música de Jesus. Pelo tato, daí eles colocavam um algodãozinho na sua mão. Veja como o amor de Deus é suave. E tudo isso, imagina um salão escuro com aquela ministério de música do Xalala, né? E todo mundo ficava meio que andando. Aí, enfim, foi passando audição, tato, paladar. Eles davam uma balinha de coco, que era como é doce, mas eu já queria chegar logo na visão, que eu quero ver Deus. Né? E aí, eu sei que quando chegou na visão, era Jesus Eucarístico. Nossa. Né? Só de falar, fico emocionada. E assim, foi incrível, né? Porque era tudo apagado, Jesus eucarístico ali. Eu me lembro até que foi engraçado, porque eu tava ali orando, eu falei, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Ele falou, agora abra os seus olhos. E eu abri o olho, eu tava de frente pra parede, assim. Eu falei, ai, Deus não me ama. Aí o irmãozinho do ministério teve discernimento. Caso você não esteja virado para o centro, vire. Daí eu virei, era Jesus. E ali eu chorei, e eu acho que foi aquele momento em que eu encontrei o sentido da minha vida. Porque antes eu olhava, e eu sempre fui essa garotinha que pensava demais, assim, né? Antigamente eu achava como algo ruim, hoje eu acho que é bom, Deus me fez assim.
Mas era muito assim de... Gente, qual que é o sentido da vida? É trabalhar muito pra casar, pra ter filho, pra ele te dar problema, ter uma casa e aí depois você morre e é comido de bicho. Então, mesmo que eu estivesse no ambiente da igreja, eu não tinha um sentido. E ali, na hora que eu encontrei Jesus e eu recebi aquele batismo de amor, eu falei, é isso. O propósito da minha vida aqui. É o sentido da minha vida. Eu nasci para ele, eu nasci para adorá-lo, eu nasci para ser santa. Quando fala de temperamento, você é o quê? De cima? Como Quente? assim? Quente? É o quê? É sanguínea? Colérica? Você não achou que eu era fleumática? Sou sanguínea, claro. Só o fato dela perguntar já entrega. Claro que não é. O que eu acho interessante, sabe o quê? Porque você falou assim, essa cabeça que pensa a respeito, por exemplo, do sentido da vida ainda é muito jovem. E eu penso assim, o desafio que é a pessoa que tem um temperamento mais expansivo, assim, mais extrovertido, com um sentimento de tristeza ou de rejeição, porque você engana muito. Sim, eu enganava demais, porque eu era muito alegre, muito festiva. Mas a tristeza que eu sentia estava mais ali. Quando eu deitava no meu quarto, quando vinham... E outra, muitas vezes a gente é muito barulhento, né? Pra não ter esse espaço pra encontrar com o seu interior, né? A gente sabe fazer isso muito bem. Sim. Né? O que eu noto também é que a questão desse... Até quando você expressa isso que você tá sentindo, por você ser mais expansivo, as pessoas também não dão tanta credibilidade. Fala assim, tá exagerando. Mas não, ele tá expressando de fato o que ele tá sentindo, mas as pessoas falam assim, tá demonstrando ali exagerado, de modo exagerado. Quando na verdade não é, né? Acho que só conhecendo a gente pra realmente né, saber isso. Exato. Mas foi isso. E ali veio o sentido de tudo. E é realmente o que você falou. De tempos em tempos, né? A vida adulta vem com isso, muitas crises, né? Estamos aí para viver essas tribulações e realmente, em muitos momentos, reencontrar esse sentido em Jesus, em Cristo e buscar me edificar cada vez mais nele, né? Não ser só uma história, né? Como canta Flávio Victor Júnior. E se for apenas uma história de 20 anos atrás, não vale a pena dar a vida, né? Mas é uma história que se renova. Então, de tempos em tempos, você se reencontra com o sentido, que é Jesus. Então, continua... A gente volta para o mesmo ponto, que é Jesus. E volta para o mesmo ponto, que é a Eucaristia. E volta para o mesmo ponto, né? E desde esse encontro, então, você saiu de lá e não largou mais o Senhor? Tudo que eu larguei, eu fiquei meio afrouxada ali na igreja mesmo. Mas não tenho essa história de ter saído, de ter abandonado. Eu acho que acabou que, como eu conheci Jesus muito nova, e talvez seja uma diferença do testemunho de vocês, que já conhecem Jesus um pouquinho mais velho, tem uma capacidade de responder com mais maturidade, né? Então, eu acho que no meio que eu estava também, eu me envolvi muito ali ministerialmente falando. Logo, eu me converti ali em outubro de 2006. Então, eu tinha 15 anos. Em janeiro, eu já estava coordenando meu grupo de jovens e pregando. Então, a necessidade, né, a falta de pessoas, e querendo ou não, sempre para frente, animada, me fez me envolver muito com as coisas de Deus. Mas eu não tinha profundidade, não tinha vida de oração. Isso aí começou mais ou menos na idade que vocês falaram que se converteram mesmo. É porque no batismo, de fato, você tem um coração generoso, né? Então, se aparecer a oportunidade para você coordenar, você tá ali para isso. Quer tudo, né? Não, e você fica doido, né? Você fala, aquilo que eu vivi, eu quero que todo mundo viva. Eu quero botar a mão na cabeça de todo mundo e todo mundo vai repousar. Isso. E é isso aí. E aí você vai indo, né? Mas aí o amadurecimento, essa convicção mesmo, assim, nossa, santidade, né? Isso aqui é um propósito de vida e etc., veio ali pelos 23, que foi quando eu tive a minha consagração, inclusive, a Virgem Maria. É interessante ela falando sobre amadurecimento, porque muita gente acompanha sem a figura pública e vê também até no modo de se vestir, no modo de falar, o quanto isso fica nítido, né? Sim. Você falando até mesmo, reconhecendo ali na sua adolescência como que era tudo, fica muito nítido. Eu vi um post seu e do Flávio falando nós perdendo a característica, os traços. Nossa, eu achei aquilo ali tão demais, porque vocês vão passando uns trechos ali da vida de vocês, do modo como estão. Eu achei Ele mudou muito? Interessante. Muito. Não somos mais e como os isso mesmos. É bom, né? Muito. Graças a Deus, a gente estava comentando, né, antes de começar aqui, sobre esse querer ser mais jovem, né? Sim. Só queria a disposição da juventude, mas eu não olho só para 15 anos atrás, eu olho para 5 anos atrás, quando a gente casou,
né? Depois vem os filhos. Eu acho que a gente, até falando da nossa vida ministerial, a gente começa a ser mais misericordioso com as pessoas. Exatamente. Começa a entender de fato, né? Nossa, a régua é outra. Para de falar tanta pataquada na internet, que você fala, pô, tem uns meninos pra criar. Pra que isso, Tem né? coisa pra fazer. Então, assim, poxa, já que eu vou criar isso aqui, eu preciso ser mais intencional. Porque eu não tenho tempo pra perder. Ah, vai lá pro podcast, no bar. Que bar que é esse? Deixa eu ver esses meninos aqui. Ah, de Jesus, missão certa. Não vou sair da minha casa, deixar meus filhos, deixar o Flávio perrengando pra ir pra qualquer lugar. Acho que quando a gente é jovenzinho, tudo que é arroz de festa, a gente tá Tá indo. dentro, né? Eu acho que é muito bom ver que o tempo está passando e a gente está mais maduro, seja nas nossas decisões pessoais ou na nossa vida ministerial. E que bom! E tomara que a gente se encontre daqui a 5 anos e fale, não, naquela época, Larissa. Zoado. Nossa, meu Deus, aquele negócio que eu falei no podcast, misericórdia, paga aquilo lá. Né, que a gente cresça cada vez mais, né? É interessante porque quando a gente fala da idade cronológica, sei lá, dos 10... Na verdade, quando você é criança ainda, até você fazer os 18, 20 anos, você muda muito fisicamente, exteriormente, né? Aí depois você chega uma fase que você não muda mais tanto. Só que a cabeça muda muito. Muito. As convicções vão se renovando, mudando algumas coisas ali, vai ajustando, né? E você falou, daqui a 5 anos, quando a gente se encontrar de novo, né? Talvez fisicamente esteja praticamente a mesma coisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Mas assim, o senso, né? Inclusive, uma coisa assim, simples, das relações. Como você falou, a gente aprende a ser mais misericordioso. Com certeza. Isso muda muito. Agora, eu não imagino vocês sendo, sei lá, moralista. Você e o Flávio, vocês já foram assim, rigorosos no sentido, vai pro inferno se não mudar de vida. Eu já fui assim, mas eu acho que mais nova. Mas que eu tive ali uma fase mais trad e tudo mais. Com todo respeito, mas Sim. falando sobre o que eu vivi, né? De uso exclusivo de saia, de véu. Eu tive uma época bem trad, assim. Larissa, trad. Antes da colo de Deus. Prepara o corte, velho. Não consigo imaginar isso, mano. Não cabe, né? Não cabe. Era super, 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 super. E ali naquela época Você eu fumava era charuto? muito assim. Naquela época não tinha. Senhor Flávio e Dona Larissa. Mas inclusive tem uma foto até vocês caçarem Vou que procurar. eu era namoradinha não, eu era gostante do Flávio ainda, que a gente tava ali naquela amizade colorida, que inclusive foi o dia da consagração do Flávio, a Nossa Senhora, e da minha renovação. E eu estava de véu e saia e o Flávio tava engomadinho. Olha só, velho. Enganava bem. Que não era carismático, que era trad, né? Então, acho que naquela época era muito moralismo. E não era só em relação aos outros, mas era sobre mim mesma. Sim. Que é o que é pesado demais. Então, a régua que eu usava pra mim, usava pros outros. Então, eu acho que já aconteceu também de pertencer a determinado movimento e falar, nossa, aqui está a salvação. Aí o tempo passa e você fala assim, gente, salvação está em Cristo Jesus, né? Exato. Então, acho que esse amadurecimento também foi passando. Interessante, muito interessante. Acho que até o que você falava mesmo, né? Ter vontade de ser mais novo, voltar ao tempo, falo, nossa, mas agora que tá tão bom, né? Eu Exato. lembrava eu comentei uma vez de uma entrevista com o Nelson Rodrigues, perguntou pra ele assim, que conselho você daria pros jovens? Daí foi envelheçam. Pelo amor de Deus, Gente, envelheçam. perfeito, É um ótimo conselho. E ele fala, Perfeito. Eu sinto a mesma coisa. Falo, gente, saudade do quê? Não sinto. Não sinto. E acho que isso é curioso também, porque até a ansiedade que eu senti em relação ao futuro, principalmente a gente enquanto mulher, eu quero casar, quero ter filho, não sei o que lá. Passou agora, já casou, já tem filho. Eu sinto muito mais que é sobre realizar esse hoje, é viver bem esse agora, Legal. é sentir que eu tô sendo eficaz naquilo que Deus me confiou e não sobre o futuro que ainda não chegou. E toda essa evolução é muito nítida também em pessoas que a gente admira e trouxemos aqui. Um que me ficou muito forte assim na memória foi do Moisés Rocha. Porque a gente, no nosso início de caminhada, acompanhávamos muito. E tinha aquele modo mais... E quando ele sentou aqui... Era um outro coração, né? misericórdia em pessoa falando assim, a gente compreendendo. Fala, poxa, o que os anos de caminhada fez com esse Total. homem. E como a gente compreende agora, né? Vai passando o tempo, você vai compreendendo. E tomara que isso aconteça com todos nós Sim. e isso aconteça cada vez mais. Eu acho que
Parece estranho, mas é como se rolasse uma humanização, sabe? Eu acho que até mesmo esse rigorismo em relação à lei, inclusive o Evangelho fala sobre isso hoje, né? Sobre a lei, os fariseus e etc. E esse nível de preocupação, eu acho que vem de um lugar muito de, caramba, eu quero acertar, eu quero ser santo, eu quero que o povo também não erre. Mas eu acho que o tempo vai passando e a sensação que eu tenho é que você vai percebendo muito mais que é o atuar da graça em nós, é a gente buscar o Senhor, é buscar os sacramentos, é deixar Ele agir em nós. E não que não exista algo a se fazer, não que você não tenha que parar de pecar. Mas eu tô lendo um livro do Espírito Santo que fala muito sobre isso, sobre essa alma passiva à ação do Espírito. E eu acredito muito mais nisso. Sobre você deixar com que... Você, no fim das contas, buscar a Deus e deixar com que Ele haja em você. E aí, no fim das contas, o seu caminho de evangelização, ele passa por isso. Então, quando eu prego, quando eu vou dar um conselho na internet, eu tô pensando assim, quais são as pedras que estão impedindo as pessoas de chegarem até o Senhor? Né? O que essa pessoa não entendeu sobre Deus que ela precisa? O que ela precisa entender sobre o que ela precisa? Você vai aplainando o caminho do povo. E não dizendo faça isso, faça aquilo, que ninguém sustenta isso por muito tempo. Não aguenta. Eu acho assim que a gente também tem que ser, né, buscar ser menos convicto em coisas que não precisam de tanta convicção. Ai, nossa. Bater menos o martelo em algumas coisas que não precisa ser, assim. Existem coisas que são inegociáveis de fato, mas a gente quer bater martelo em muita coisa que não precisa. E a gente acaba comprometendo tantas relações por conta disso. Nossa, total. E eu vejo que assim, a gente precisa também muito se conhecer. Gente, eu sou uma sanguínea com ascendente colérico. E eu vejo que tem muita coisa que eu vejo às vezes na internet que hoje eu já não vejo mais, porque eu entendi que é isso, você tem que saber qual que é. Mas que eu me via muito irascível, muito maledicente, muito... E aí é isso, você tem que emitir opinião sobre tudo, você tem que falar de tudo. E aí, assim, qual que é o propósito disso? Em que isso está edificando as pessoas? Ou você tá ali só criando um burburinho dentro de tudo isso? E aí, o que eu acho também... a família, a nossa vocação ao matrimônio e os filhos, graças a Deus, roubam muito do nosso tempo livre para fazer besteira e para falar coisa que poderia não ter sido falada. E aqui eu digo mais especificamente da internet. Exatamente. E aí você começa a ficar mais assim, mas uma das coisas que eu fiz foi isso, é assim... Gente, se é algo que eu vejo que não vai me edificar, não vai me ajudar para que eu ajude o povo de Deus ou que contribua com a minha santificação da família... E eu sinto que toca no meu irascível, eu não vejo. Eu, tipo assim, eu não sei quase ninguém na internet. De vez em quando alguém vem me mandar um negócio, Larissa, o que você acha disso? Eu falo, não acho nada, não quero achar nada. Porque eu sinto que eu, humanamente falando, preciso me afastar. Porque tem coisas que eu acho que são muito sérias. E só de pensar eu já fico brava. Sabe, tipo, o mau uso da fé, instrumentalizar a fé, dizer que uma coisa é da igreja, sendo que não é igreja. Isso me deixa tão triste, muito mais triste do que alguém que tá falando, sou do capeta, vinha para o capeta. Porque a gente já sabe que aquilo ali não tá claro, não, né? não brinca, não é... Sim. Não tem o que fazer, a gente luta contra isso. Mas alguém que fala em nome de Deus, ou que supostamente prega a doutrina, mas que não é a doutrina, é doutrina pessoal, escolhas pessoais. Para mim, que sou mulher, que sou mãe, isso me deixa trilouca. Imagino. Então eu me afasto. E aí quando chega pra mim, chega em tom de aconselhamento. São pessoas falando, Lara, eu tô tentando viver minha vida com Deus, mas eu não consigo ser assim. Eu falo, da onde veio isso? E as pessoas na internet falam, para de seguir. O que Deus fala pra você? O que a igreja te orienta? Você tá se distraindo. Não é isso que Deus tá pedindo pra você agora, filha. Vai rezar. Vida sacramental. Então acho que a maturidade também faz isso. A gente perceber o que a gente tá consumindo, o que a gente quer produzir de conteúdo. E a gente vai, como eu mesmo digo, tentando ali ser mais sábia, mais maduro. Sim. Logo, em nome de Jesus, mais sábios, né? Sim, sim. E vocês, como uma família que tem um nível de exposição, vocês têm a responsabilidade, então, de influenciar nesse sentido, quando um dos conselhos é evitar ser influenciado. Né? Porque é justamente isso que a gente está falando. As pessoas são altamente influenciáveis, certo? Então, e nessa era de exposição, onde uma pessoa dentro do seu quarto pega o celular e ela consegue fazer alguém ser influenciado por ela, aí existem os cuidados que a gente deve tomar nesse sentido. Tanto
de ser influenciado como de influenciar positivamente. Eu queria saber de você como que é esse cuidado nos dois ângulos. A Larissa, consumidora, você falou que já segue pouca gente, mas você também de fazer alguma coisa para aquela pessoa que vai levar ela a ser influenciada a partir da sua atitude, mas levar ela a se influenciar a partir de algo que é verdadeiro seu. Sim. O que eu tô querendo dizer, por exemplo, se eu exponho... tava lendo esse artigo aqui da igreja e entendi certa coisa. Eu falo, todo mundo que tá me vendo acha que eu sou um mega estudioso. Quando, na verdade, não tô lendo nada. Eu li aquilo. Uhum. Eu li e entendi. Isso foi verdade? Foi. Mas a impressão que passa é o quê? É que eu estudo mais que todo mundo. Aí já vem aquele lance de comparação, entendeu? Nossa, Sim. o Everton é pai de 3 filhos, tem um podcast, consegue ler isso daí. Eu não consigo. Sabe? É meio que automático essa comparação que joga a gente pra baixo. Aí, o que eu quero, assim, tentar contribuir aqui pra quem está nos assistindo. O cuidado pra não ser influenciado de maneira imediata e o cuidado também pra não influenciar a pessoa. Ter caridade no sentido, assim, beleza. Como é que eu vou falar isso que é verdade, mas sem ainda parecer que eu sou superior a ninguém? Sim. Entende? Sim. Enquanto consumidora, o meu sonho é sumir do Instagram. É o que eu mais gosto de fazer, é sumir. Porque eu acho que você tem que estar num nível de muita atenção para você dizer que você não está sendo influenciado. Porque você está ali consumindo. E aí também não é só o conteúdo veio, é como esse conteúdo bate em você, o seu nível de cobrança. Então eu acho que é impossível você não ser influenciado. Fora a perda de tempo, o excesso de dopamina ruim, enfim, eu acho que é uma tragédia. Então eu sinto que eu permaneço no Instagram porque eu entendo que eu tenho algo que parte da Larissa, que Deus me deu para que eu entregue uma visão, uma compreensão de mundo, um jeito de falar, que se conecta a algumas pessoas. Então, eu acredito que eu tenho uma missão, eu tenho algo para entregar. Mas, enquanto consumidora, o meu sincero desejo é não pertencer. Remédio, só um Fique à minuto. vontade. Sem problema. Só comentando dentro disso, o que eu acho que fica muito evidente hoje é uma demanda muito grande de pessoas tentarem vender algo, Sim. até a sua imagem, mesmo que não seja o dinheiro, mas tá vendendo a sua imagem de algum modo, e tudo que se apresenta... Já tomou? Não, eu vou tomar em casa. Porque se eu É pra estivesse em lembrar. casa, eu tomaria. Era para lembrar do remédio. Mas assim, a pessoa pega e apresenta algo que não se enquadra a todo mundo. É. Mas do modo como ele apresenta ali, é que é capaz a todo mundo. E Você as pessoas... fala, como que eu consegui Exato. viver minha vida inteira sem ter esse negócio? Pois é. Exato. E uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, por exemplo, elas induzem a pessoa até aquilo e a pessoa não consegue fazer a compreensão de que não é pra ela, daquele modo. Ou a pessoa passou algo muito bom ali, um conteúdo muito bom, mas a pessoa não consegue colocar na realidade dela. Sim. Ela espelha você do jeito que você tá falando, do jeito que você faz. Não pega aquele conteúdo que você passou maravilhoso e fala assim, vou aplicar do modo como é possível ao meu dia a dia, né? Só que eu vejo que as pessoas, e aqui vamos falar as pessoas que a gente pode traduzir a massa das pessoas. Quem não tem um pensamento crítico e tudo mais. Eu tenho muito pra mim de que eles são os pequeninos do Senhor, sabe? Nossa. E aí eu, enquanto quem produz conteúdo, gente, todo mundo ali tá disponível também conteúdos de ferramentas de marketing para que você atinja as pessoas. Caramba, se eu sou cristão e eu tô fazendo uso disso, colocando uma necessidade na pessoa que ela não tem, fazendo um monte de gatilho de escassez, gatilho de não sei o que lá, eu não acho que essa pessoa pode ter a paz de dizer que ela não tá instrumentalizando vulnerabilidades, instrumentalizando a fé, o seu catolicismo para benefício próprio. E não que necessariamente ela não tenha algo positivo, mas ela acaba, às vezes, criando uma demanda na pessoa ou usando de uma demanda real da pessoa para dizer assim, ó, tudo que você precisa é disso aqui. E se você não tiver isso aqui, por isso que sua vida está uma grande porcaria. Gente, isso é muito sério. Então, acho que até te respondendo sobre eu, enquanto produtora de conteúdo, tem algumas coisas que eu faço. E eu tenho feito cada vez mais. Uma delas é sumir também. Porque... eu já trabalhei com a internet. Então, eu já tive um trabalho como mentora de mulheres, que eu dava basicamente aconselhamento. Já vendi curso, e-book. A época da pandemia foi muito do que sustentou mesmo a nossa Sim. família sem as missões. Só que agora que eu não tenho essa obrigação e que a internet pra mim é só apostolado, eu sinto que eu sei que eu não preciso estar online todos os dias. Entendi.
Aí, ao mesmo tempo que acontece, é uma faca de dois gumes. Por quê? Quanto mais eu me conecto com as pessoas no meu dia a dia, então, eu maquiando, eu indo pro Pilates, eu com as crianças, mais elas se conectam a mim e melhor eu posso passar a mensagem do evangelho depois. Sim. Então, tem esse lado. Por exemplo, você vai postar um negócio de moda. Gente, olha o look que eu tô pra vir no Barco Podcast. As pessoas vão amar. Sim. Talvez se eu estiver falando de Jesus, elas não queiram. Então, às vezes, é intencional Acessar a pessoa, né? você acessar pela moda, que é uma coisa que eu gosto enquanto mulher e tal, pra depois anunciar. Ao mesmo tempo, eu sinto que às vezes é mais eficaz, e é o que eu tenho feito, que é de ter uma aparição gloriosa e quando eu aparecer, eu vou entregar. Entendeu? Legal. Então, eu vou fazer um vídeo na semana inteira. Mas eu sei que aquele vídeo foi algo que, poxa, eu rezei. É uma mensagem que eu realmente acho que vai tocar as pessoas. Aconteceu isso semana passada. Fiquei meio off, postava uma coisinha ou outra. E aí eu tô vivendo um processo de... Eu luto, eu faço Muay Thai. E eu também tô fazendo um processo de tirei minha carteira. Perigosa, gente. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Cuidado com o que pergunta, hein? Eu tô começando a fazer uma luta e eu também tô começando a aprender a dirigir. Eu já tirei minha carteira, mas tô fazendo um treinamento Entendi. pra aprender logo. E aí eu percebi o quanto que eu já perdi muitas coisas na minha vida por não me esforçar. E agora, com quase 35, eu vejo que eu preciso me esforçar. E eu fiz uns stories falando sobre isso, dei exemplos concretos de coisas que eu já perdi na minha vida, de coisas que eu tenho conquistado e falei, e você? Gente, mas foi assim a confirmação que eu precisava. Lotou meu direct de gente falando, Lari, eu me sinto dessa mesma forma. Eu sinto que eu... E gente falando desde exercício físico, a vida espiritual. E aí eu falei, cara, é isso. E eu, muitas vezes, me culpava pensando, caramba, eu tenho uma plataforma, eu tenho não sei quantos seguidores, eu tenho que produzir conteúdo, só que eu acabo produzindo água. Então, eu prefiro o quê? Vou tirar uma vez no mês, vou gravar 4 episódios do meu podcast com conteúdo denso e vou soltar algo que realmente vai edificar. Porque senão, as pessoas se comparam a todo momento. Sim. Isso aí que você colocou é muito positivo. Porque até o fato de você colocar assim, eu tenho a casa há tanto tempo, ainda não dirijo, estou fazendo agora. Olha o quanto produtivo é para uma pessoa que também está com a mesma dificuldade. Sim. Do que você aparecer igual o Brian, pelas Furiosas, só quando já estiver dirigindo bem, né? Não Sim, demonstra as nada. pessoas acompanham isso é e real. tudo mais. Isso é legal. Mas eu sempre tomo cuidados. Outro cuidado que eu tomo é, por exemplo, minhas crianças. É óbvio que se uma mãe fez um story, é porque ela está no momento de glória. Porque no momento que o bicho tá pegando lá em casa, eu não sei nem meu nome, quem dirá onde tá o meu celular. E aí eu sempre posto uma foto dos meninos brincando de massinha. E eu coloco um asterisco, não se iludam. Daqui a 5 minutos eles estão se batendo. E eu sinto que isso é importante. E aí toda vez que eu encontro, principalmente mulheres, elas falam, nossa, Lari, obrigada. Obrigada porque você mostra a maternidade real. Daí eu fico assim, gente, você não sabe de nada. Eu não posso real. Então, assim, eu sinto que aí vem a questão dos pequeninos. As pessoas que querem ser de Deus, que querem ter uma família, como as nossas famílias missionárias. Elas olham pra nós, elas querem copiar e colar o que a gente tá vivendo. Então, eu sinto que eu não vou conseguir transformar o mundo, mas eu não quero ser mais uma pessoa que vai ficar dizendo pra elas como que elas têm que educar os filhos, como que elas têm que ensinar os filhos a rezar, como que elas têm que não sei o que lá. Eu tô com um post engatilhado há um tempo que é falando sobre a forma como eu evangelizo os meninos. E eu sinto que realmente é algo que pode ajudar as mães. Entendi. Mas é isso, agora eu não vou ficar postando nada contra, até tenho amigos, mas tipo assim, não é algo que eu quero. Porque eu não sinto que é positivo para as pessoas. E as pessoas não sabem ter esse senso. Então, na minha questão eu tenho um alimento que pode edificar essas pessoas ou não. Eu posso ser só mais uma. Então, eu prefiro, sempre que posso, fazer o alerta. Gente, isso aqui não é a vida real. É só um recorte, lá, sumir e aparecer com algo que realmente pode edificar. É a forma como eu tenho vivido. Sim. Às vezes eu tenho uns ataques de blogueira. Oi, gente, bom dia. Oi, eu na academia. Mas, assim, tem sido cada vez menor. Porque o tempo é muito escasso. Então, eu, não só para a evangelização, mas eu tenho meus filhos, eu tenho a minha vida. Eu quero ter uma vida de oração sempre de qualidade. Então, assim, se eu tô postando muito lá, no meu caso, pouco provavelmente eu tô dando conta das outras coisas da minha vida. Muito bom. Muito bom. Eu vejo que até o caso de você despertar nas pessoas uma admiração. A admiração eu acho que é muito bom. Você tem ali a sua imagem e a pessoa te admira. De modo que você nota quando a pessoa te encontra.
Uma pessoa que te admira e uma pessoa que quer ser igual a você. Sim. Você vê a diferença do negócio. Aquela sede mesmo de tirar foto, de te tratar como... Agora aquela pessoa que te admira e chegar e... Nossa, como é bom te encontrar e partilhar. Isso é Você muito vê, gostoso. a admiração é muito legal, né? Sim, e é muito gostoso porque é isso que eu falo, que é uma questão fruto, complicada. Né? Porque, por exemplo, a gente tem 1000 blogueiras. E as blogueiras estão lá mostrando a roupa, o isso, aquilo, o estilo de vida delas. E querendo ou não, os pequeninos ou as pequeninas do Senhor estão vendo aquilo. Sim. Eu vejo que uma pessoa que é cristã, que é católica, que faz esse trabalho, ela também supre uma necessidade. Sim. Porque aí ela também vai estar influenciando, que seja na roupa, na alimentação saudável, na educação dos filhos, e impede essa pessoa de estar consumindo conteúdo de quem não é. Só que aí eu acho que é uma questão muito pessoal, entendeu? Eu sinto que eu ainda, neste momento, talvez daqui a 5 anos eu esteja menos, mas eu vivo um conflito. Entende? Que é do tipo assim, meu Deus, o que eu quero dar pra esse povo? Exato. Isso é muito, mas isso é muito bom. Nossa, quanto que eu Esse quero tipo de dar uma questionamento. isca e quanto que eu vou postar um negócio aqui de moda que é legal e eu também gosto Mas de esse fazer, nível de sinceridade é importante. Isso é Você muito perguntar qual é a real intenção do meu coração ao fazer esse tipo de post. Você perguntar. Porque assim, tem um princípio na publicidade e propaganda que é: você não é você, você é o espelho do outro. Que é aquele lance lá que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas. É tudo na mesma linha. Então, todo mundo é influenciável. Todo mundo, em algum nível, ou por um tipo de pessoa. Não é porque a gente, sei lá, tá se expondo mais do que outras pessoas que a gente é menos influenciado que ela. A gente é influenciado de um nível que a gente nem percebe, às vezes, né? Sim. Talvez aí, o nível de influência que o outro recebe fica mais visível porque tem coisas estéticas, físicas. A Larissa cortou o cabelo de jeito, alguém quer seguir, ela corta também. Veste desse jeito, eu visto também. Talvez eu não me influencie mais tanto nesse nível de vestimenta. Mas Então, no modo de falar, de pensar, de agir, eu vou adotando de quem eu sigo, né? Isso é tão nítido numa vivência comunitária. Sim. É. Você vê que os estilos ali, porque você tá cercado por Um pessoas. carisma específico, né? Exato. Todo mundo se veste da mesma forma, Fala do comunidades, mesmo do mesmo jeito. jeito, as mesmas brincadeiras, o humor é a mesma coisa. Só que assim, eu vejo que isso é natural de nós enquanto seres humanos. Só que tem a parada. Ninguém foi criado para receber esse tanto de influência que a rede social possibilita. Porque Que não existia, né? que não existia. Você de fato, você nasceu para se espelhar em alguém e aprender olhando. Filho olha pro pai e pra mãe e vai aprendendo, vai absorvendo as coisas. Isso é normal. Agora, o tanto de informação que a gente recebe na rede social dá pane no sistema. Porque até o negativo que a gente vê ajuda a gente a formar a nossa consciência. Isso é bom, isso é ruim. Só que agora é tanta coisa que vai entrando te influenciando. Dentro de uma paróquia, por exemplo, eu falo assim, porque antigamente você pega no interior, a gente fala que é de Pernambuco, né? De uma cidadezinha. Lá pega e fala assim, a família Oliveira é daquele jeito. Eles fazem desse modo. Porque viviam muito entre A família. gente tinha um senso de comunidade que era da família. Ou você pega assim, lá em Pernambuco, lá na Baixada, as pessoas têm essa prática. Hoje em dia, em um espaço pequeno, dentro de uma família, tem um monte de gente diferente, não se entendem por conta de tanto acesso à Tanta internet, influência. de tanta influência que tá vindo. Sim. E eu vejo que isso interfere na própria criação da nossa individualidade, né? O que eu gosto, quem eu sou, não passa por uma reflexão. Porque, assim, gente, quando tem tanto barulho, não tem espaço É pra crise de reflexão. personalidade total, aí. E não tem espaço nem para se ouvir, para se avaliar, tampouco para ouvir a Deus, né? Então, eu acho que isso é muito triste, porque de vez em quando, sempre que dá, eu tô ouvindo alguém vindo falar de que tá muito angustiada com a vida, e aí eu começo a falar, mas de onde vieram essas demandas? E não vem do interior, vem do exterior. É um monte de gente dizendo o que você tem que fazer, como que você tem que vestir, como que você tem que criar os seus filhos. E aí a pessoa, às vezes, não tem condição de viver aquele estilo de vida e ela fica se martirizando. E eu falo assim, amor da minha vida, olha pra sua realidade. Eu, por exemplo, hoje, 99% das pessoas que eu aconselho são mães. Aí aquele dilema do fica em casa ou vai trabalhar, lá. Meu amor, se a sua realidade diz que você tem que trabalhar, faça isso. Aí fica lá apurrinhando o marido, porque o marido não é rico. Gente, Pois coitado do moço. Já não vai ter que trabalhar todo dia, ainda tem que ficar aguentando você. Então, assim, aí eu falo, mas essa demanda veio de onde? De onde que veio?
Porque aí quem tá dentro de casa tá se sentindo mal, porque acha que a gente tá sempre em conflito. E nem sempre o conflito vem de uma demanda interior. Vem de uma demanda da minha família. Vem de uma necessidade dos meus filhos, né? Vem do externo. Então a gente vai ficando perturbado. E quem já tem tendência a questões mentais... Sim. É uma loucura, né? Fica doente. Eu vejo que é muito interessante você formar a pessoa para que ela faça autoanálise da vida dela. Falar assim, não trabalhar é bom nesse sentido, tal. E na minha realidade eu pego e faço a comparação Mas ali. isso dá muito trabalho, Dá muito vocês trabalho. não acham? Mas o fato que você colocar isso com clareza, eu acho que já é um começo. Sim. A pessoa fala, nossa, enquadra mesmo na minha realidade? Será que tem que ser do jeito que a fulana tá falando? Ou se aquele é um jeito bom, mas não se enquadra na minha e tá tudo certo no Mas meu? eu acho que, assim, polêmico, tá? Então, Se ficar muito polêmico, brincadeira. Manda Mas abraço, isso é uma então. questão estrutural da forma da educação Sim. e da forma da evangelização e da catequização Muito das bom. pessoas. Então, você formar em massa e você dizer pode, não pode, é mais prático, É mas verdade. não é eficaz a Verdade. médio e longo prazo. A parada vira um sistema. Sim, né? porque aparentemente tá todo mundo sob controle. Ninguém tá pecando, supostamente. Tá todo mundo indo no mesmo barco, que não é o barco do Jesus, né? Mas assim, te dá, até enquanto evangelizador, uma sensação de que tá tudo indo bem, porque tá todo mundo ali seguindo bonitinho. Só que o ser humano, ele não comporta dentro dessa caixa. Só que você ensinar o ser humano, e aí eu falo enquanto mãe, a você ensinar pra ele a base, para que um dia, até se eu morrer, ou ele muda de país, ele tenha a base ali. E essa moral do evangelho, a moral cristã católica, e aí ele faça as escolhas dele. Até sem medo de que ele erre. Vira e mexe, eu fico pensando, e se um dos meus filhos cair nas drogas? Se um dos meus filhos, se um dia eu pegar eles num pecado da masturbação, como que vai ser? E eu preciso estar preparada para entender. Meu filho é feito de carne, filho de Adão e Eva, vai cair. E eu quero acreditar que ainda que ele caia, a misericórdia o alcançará e ele vai seguir e, em nome de Jesus, fazer melhores escolhas. Continuar tentando, né? Continuar tentando. Só que eu acho que Seguimos esse tentando, tipo de evangelização, de catequese, de pregação, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque ela não acontece aqui. Ela acontece no discipulado, no 1 a 1. E quem tem paciência para fazer isso? Leva tempo, né? O discipulado. Ou é muito difícil. É escondido, não tem glamour, não tem palco. Não tem like. Tem choro só. É. Do outro na sua orelha. Aí você dá um conselho, parece que ele vai seguir, daí a pouco cai de novo. Aí fala que vai separar do namorado, tá caindo na castidade, volta de novo. É um Deus nos acuda. E assim, quando não é filho, a gente tem facilmente a tendência a descartar, né? Meu filho mesmo não quer, então vai embora, carniça. Paciência não. Né? Sai pra lá. É. Se for um terceiro, Mas aí então não se atreva a ser evangelizador, né? Vai cuidar da sua família, não tem nada de errado nisso. Se é a sua vocação matrimônio, se você cuidar bem do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, o show de bola, é isso. Você tá fazendo um trabalho excelente, Você né? tá fazendo o melhor trabalho do mundo. Agora, se você se atreve a dizer que é isso, aí é onde de novo, não é a cada post, né? Mas é examinar a nossa vida ministerial. Por que eu tô aqui? Qual que é o meu objetivo? E um lance que eu queria te perguntar, que eu me peguei esses dias pensando nisso e fui falar pra minha esposa. Eu falei, caramba, velho. Às vezes eu tô num momento de oração ali, fazendo alguma coisa entre eu e Jesus, e aí eu começo a pensar naquilo como conteúdo. Nossa, Que horrível, velho. Liturgia diária. Eu tô ali falando, nossa, que insight, isso aqui dá um post, nossa, falar isso. Mas eu não posto. É horrível, mano. Não Eu posso. percebi que eu tava... Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, rezar, ler um livro, preparar uma pregação... Não, isso aqui, na verdade, tem que virar um post, velho, isso aqui. Total. Aí você vai ter que entender, né, que... Eu já vi uma vez uma influenciadora cristã que ela falava de alguma média lá, não lembro se era... Ela tinha uma porcentagem, que era tipo assim, meio que 50-50. Aí era tipo assim, 50% daquilo que eu vivo com Deus eu compartilho. 50% daquilo que é entre eu e Deus, só fica entre eu e Deus. Tipo assim, eu não fico compartilhando com as pessoas tudo porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de entender o que Deus tá falando pra mim. Porque assim, nossa, que conteúdo bom pros outros. E você nada, né, querida? Você tá ótima, maravilhosa, santa, levitando. A palavra sempre te tocou pro outro. Eu acho que isso é uma distração diabólica, né? E a palavra que me edifica, que me santifica? A não ser que eu esteja orando, pedindo uma direção de Deus para um post, para uma pregação. Agora, quando é pra mim... Você Mas tem a isso consciência, aconteceu né? hoje comigo no É Evangelho. isso que eu tô buscando, né? Porque eu falo assim, o seu momento de entrar no quarto e fechar a porta com ele.
Aí você tá pensando em algo que vai ser coletivo, você vai levar pra todo mundo, algo então. que é pessoal, seu e dele. Íntimo, Eu falo né? assim, até a conversa de Nicodemos com Jesus, né? Tinha que ser os dois ali, ó. Pronto, ali é nós dois agora e vamos conversar, né? E, gente, assim, ó, de forma prática, tem bastante, não sei vocês, né? Tô julgando, mas tem bastante coisa pra Deus trabalhar em mim. Se tu tá deixando ele falar mesmo aquilo que ele te falar no secreto, você não vai compartilhar. Fala, Não, claro que não. Não tô com nada. Ele tá meio mudo. Eu vou vi- compartilhar, é né? verdade. Eu vi É um- secreto, é profundo, não é bonito muitas vezes. Então, eu vi um cara falando justamente isso. O que acontece no momento de maior intimidade entre você e sua esposa, você não fala pra ninguém, porque é íntimo de vocês dois. Aí alguém fala assim, Deus falou algo profundo pra mim. Aí se você tá compartilhando, não foi tão profundo assim. O Flávio, você deve ter visto no mesmo lugar, é isso. Se falou, é porque não foi É. tão profundo assim. E eu vejo algo também, Deus falou algo tão profundo comigo. Eu tenho que falar porque talvez vai servir pro outro também. Poxa, calma aí, cara. Se enquadra na sua vida. Mas assim, o fato... Isso é uma graça, de reconhecer, nossa, entendeu? Tá ruim aqui. E assumir. E a gente tem que Né? estar sempre em modo de atenção, É. né? Porque quantas vezes eu já não falei e perdi a graça de dar mais uma esmiuçada naquilo ali, naquela compreensão, entender, é pra mim? Talvez seja um post. Mas eu acho que Deus tá preocupado da minha salvação também, Exatamente. né? Se tudo é post, o que é pra mim? O que tá contribuindo pra minha santificação? Mas eu caio nessa também. Me identifico. É, doideira, Eu acho né, que é mano? a análise mesmo, né? Porque tem muita coisa que é pra edificação do outro. Você saber julgar ali, porque vai ter que ser colocado. Mas é tão interessante, Jesus realizava a cura e ele falava, vai, não conte pra ninguém. Se contasse não era mais interessante, talvez? Não, mas ele falou, não Mas faça o padre Léo falava que é porque o povo é fofoqueiro. Fala, não conta. Aí o povo conta, entendeu? É uma estratégia, né? É, porque eu acho que né, nesse intuito ele tinha essa ideia, né, de que ele ainda não fosse proclamado como Cristo, Sim. porque ainda não tinha chegado a hora dele, né? Sim. E se o povo começasse a. É a maior incoerência. Quando alguém chega pra você e fala assim, ó, eu vou te contar um negócio, mas não conta pra ninguém, porque pediram pra mim não contar. como você tá querendo credibilidade? É o que você código, me pede? tipo assim, conte. Ô Larissa, vem cá. E com críticas, como é que você lidar? Talvez hoje você receba menos, porque já tá com a vida encaminhada, mãe de família, e o povo também não tem muito, tá metendo bem dele, assim. Mas, como jovem, acho que a E crítica, até ela tá chama com atenção. cara, né? Que não dá mais bola pra... Tá com cara pra de essas bobagens. snob, né? Já tá falando isso aí. Olha, eu não lido bem. Não lido bem, não gosto. Só gosto de elogio, likes e cookies. Mas eu acho que hoje eu recebo menos porque eu também sou mais ponderada, entendeu? Mas quando eu ficava falando pataquada, tipo assim, pataquada eu digo de muito claramente ficar militando contra Polemizava. outro determinar, polemizar as coisas. Eu levo. Não só isso também. Muitas vezes teve uma época, por exemplo, em que eu falava muito sobre sexualidade à luz da moral da igreja. Certo. Então eu metia lá uns vídeos de tal coisa é pecado, pode fazer tal coisa no sexo. Imagina. E o povo gosta disso, né? O povo adora, eu era bombadíssima, né? E na época, eu via que tinha um bom... As pessoas aprendiam realmente, porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de falar disso, e eu não tenho dificuldade de falar. Mas no meio disso, assim, tem alguns assuntos que a gente não... Alguns não, né? Vários. Que na igreja a gente não tem uma totalidade de... alguns assuntos que a igreja não foi lá... Eu sempre falo, não existe o Kama Sutra católico, né? Sim. Graças Sim. a Deus. Os bispos não estão ocupados produzindo esse tipo de documento. Então, tem algumas coisas ali que vai partir de um senso moral. E existem grupos que dizem uma coisa e grupos que dizem outra. Um exemplo, esses dias o pau quebrou numa postagem que a gente fez sobre beijo de língua. O tempo fechou. E, Isso aí é polêmico. sempre, e um né? vinha com documento, e outro vinha com outro documento. Ou E a qual... fala de alguém com mais autoridade, É. tal pessoa fala isso. E assim, de forma prática, se não está claramente dito é pecado, é do capeta, né? A igreja nem fala assim. Sim. E existe uma margem de uma interpretação e uns vão levar para outro. Então eu me envolvia muito nessas coisas, daí eu recebia crítica. Mas quando é mais especificamente sobre uma questão doutrinária que não vai pra... ainda é ok. Mas eu acho que críticas em relação a mim. Por exemplo, esses tempos eu fui pregar num lugar
E aí fiz minha pregação quando acabou. Eu tava contando isso pra alguém hoje. E quando eu terminei a pregação, uma pessoa virou pra mim e falou assim: nossa, Larissa, que pregação maravilhosa. Nossa, glória a Deus. Eu tava conversando com a minha amiga e ela falou: nossa, que maravilhosa. Ela entregou que é uma mineira que falou. Não é. É porque eu tenho uma tendência mineira que vem em mim. Aí falou: ai, que pessoa maravilhosa. Aí a minha amiga virou pra mim e falou assim: nossa, como que pode ser que tem gente que não gosta dela? Aí eu fiz assim. Concordo. Aí eu fiquei de um lado assim pensando, nossa, gente, que desocupação, né? Tem gente que tá falando mal de mim. Mas eu entendo. Dependendo do grupo católico, ou eu sou desbocada demais. Isso que eu acho que eu tô mais tranquila, gente, que a maternidade me fez bem, Maria deu uma segurada. Mas eu acho que eu tenho um jeito mais irreverente. Jesus vem trabalhando em mim, mas eu tenho uma tendência a ser debochada. Nossa, Jesus ali tratando. Vai, Deus, faz mais. Mas eu tenho uma tendência a ser debochada. E eu acho que, por exemplo, eu não me visto de uma forma convencional. Hoje eu vim bem bonitinho. Eu falei, eu vou bem comportada. Mas eu gosto. Acho que no barco, né? Sei, deve ser uma coisa. Deve ser ortodoxo. Mas eu digo assim, eu gosto de uma coisa diferente, entendeu? Eu não tô nem só usando, sei lá, pessoas católicas. Ou a gente vai ter o básico ali do jeans com a camiseta da igreja, a gente vai ter vestidos mais clássicos, mais românticos. Eu não tô em nenhum desses lugares. Então eu sei que as pessoas às vezes falam, nossa, mas ela é católica? É verdade, entendeu? né? Só que assim, as pessoas eu acho que falam mais por trás hoje em dia, porque eu tô na paz e no amor, elas estão vendo que eu tô ali pra ajudar. Eu acho que mas o povo eu também não lido percebe. bem, Você responde? Você Mas eu responde acho que não? o povo percebe isso também. Hoje eu não respondo mais. Você já viu que um negócio da Kim Kardashian, que ela fala como que ela lida com as críticas dela, fala post and ghost. É tipo assim, eu posto e sumo. Hoje em dia, muitas vezes eu faço isso. Posso deixar o pau quebrar pra lá. Olha, eu citando Kim Kardashian no podcast católico. Podia ser uma frase de Matheus de Calcutá. Mas você né? tira coisa boa Vai assim queimar. Sim, mas é isso. Eu acho que o do post secular, and ghost tá? é isso. É você postar e você não ficar ali, às vezes, rebatendo. Porque a minha tendência, é isso que eu falei, a gente tem que se conhecer. Eu gosto de quebrar o pau. Ixi, desde a época do Facebook. E o fato como fica você ali, ó. se porta, eu acho que o povo também presta atenção. Fala assim, eu vou pisar no calo dela só pra isso mesmo. E quando um post viraliza, gente, tem gente que adora, eu odeio. Teve um vídeo que eu fiz que era antigo já, que era você quer seguir o Deus da Bíblia ou o Deus da Xuxa? Rapaz, que apareceu de fã da Xuxa, metendo pau em mim. Falar, gente, Bobagem, né? larga a mão. Não é pra ser esse vídeo. Então só que eu não vejo. Às vezes vai chegando, eu não vejo. Ou então, às vezes eu falei A, B, C, da pessoa vem falar e o D, e o E e o F. Eu não gasto mais o meu tempo. Então, eu não lido bem. Então, eu tenho sido menos polêmica para ser mais intencional. A gente tem pouca energia. A gente estava falando da idade que vai chegando. Então, a energia que eu tenho, ela não é suficiente para eu dar conta do que eu tenho que dar. Vou ficar caçando assunto? Não vou. Não acho que é eficaz. Entendeu? Então, eu sou bem... Nossa, gente, eu tô me vendo mais madura nesse podcast. Obrigada, Legal, né? Senhor, pelas graças. Eita, glória. Maravilhoso. Aí, deixa eu pegar agora o seu apostolado hoje mais especificamente, porque ele acontece por meio do podcast, então você fala, acho que a maioria é mulheres ali. Sim, acho que o meu público hoje é Sim. uma maioria feminina. E você falou que tem o Madalena. Isso. Eu queria entender o que é, que você falou que acontece na sala da sua casa, eu falei o quê? É um chá das tias? O que é? Não, das tia, não. Respeito. Respeita as moças. É um chá, não um chá de mulheres, né? Mas é um grupo de oração e partilha. Aí acontece uma vez por mês na sala da minha casa. A gente começa realmente assim com um café da tarde. A mulherada vai chegando, vai comendo. Aí em dado momento a gente tem um momento de oração. Aí tem o momento da palavra, que eu prego a palavra. A gente tem um momento de partilha. Então que eu dou uma direção ali para oração, para tipo assim, através disso, como que você olha para sua vida? O que você acha que, sei lá, que você tem que melhorar? Aí todas partilham, todas que quiserem, e no final, xala lá na cabeça de todo mundo. Olha só, Olha só. maravilha. É um grupo de oração. E como é que surgiu a ideia? Cara, bom, eu já tinha conhecido, por exemplo, o trabalho de católicos que tem células nas casas, né? Desde a época que eu era da Colo. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Acho que aí é onde a gente chega na rolê da evangelização 1 a 1. É a oportunidade que você tem de escuta, de aconselhamento, de ajudar mais no discipulado, né? Porque a pregação é essa coisa de impacto. Você gera uma palavra, mas quem vai semear e cuidar são as pessoas que estão ali. Então, acho que é essa oportunidade. Quando eu mudei para São Paulo,
foi um tempo de reconstrução de muita coisa na minha vida, inclusive da minha vida ministerial, porque eu achei que eu nunca mais ia pregar, nunca mais ia... Passou isso pela cabeça, né? Não passou pela cabeça, eu verbalizei, falei nunca mais. E aí o Madalenas começou assim, porque eu mudei, aí eu já tinha esse trabalho na internet. As meninas começaram a pedir encontrinho. Eu falei, mas não é encontrinho, eu não sou blogueira, me respeita que eu sou pregadora do evangelho. Amém. Aí eu falei, então a gente vai se encontrar. As suas seguidoras ali. E aí a gente se reuniu no salão de festas do meu prédio. Vai fazer 2 anos agora, o Madalenas. Outubro, novembro, dezembro era um encontrinho. Foi bem quando você mudou, então mesmo? Foi, eu mudei em setembro, em outubro teve o primeiro encontrinho. Aí foi encontrinho, outubro, novembro, dezembro. Eu falei, isso aqui não é encontrinho, não, isso aqui é um grupo de mulheres. Pessoal E firme. aí eu criei o projeto, né? Vamos dizer assim, começou em janeiro mesmo, assim, como Madalenas. Né? Aí a gente passou um ano inteiro juntas. No final do ano passado, a gente fez um retiro na Casa da Fraternidade São João Paulo II. Nossa. Para 20 mulheres. É aquela delícia, né? Então, tem umas mulheres mesmo. 20 mulheres. É o pessoal que frequenta? 20 pessoas, assim, mais ou menos? Isso, e muita gente que não conseguiu ir. Não, na minha casa tem mês que vai 10, tem mês que vai 25. Algumas perseveram, outras novas. Eu já não abro mais no Instagram para novas pessoas. Entendi. Que não cabe na sala da minha casa, né? E porque você não consegue fazer um trabalho de continuidade, Exato. né? Sim. Aí a gente teve esse retiro fechado no ano passado, só para membros. E a gente vai ter outro em dezembro. E aí agora, em novembro, eu vou fazer uma conferência para mulheres. Mas aí é aberto, aí são para 300 mulheres, vai acontecer no auditório lá na Vila Mariana, em São Paulo. Muito legal. Vai ter uma galera pra beber mesmo. Aí Conteúdo já é legal. outra proposta, né? Que É legal. um aprofundamento, é uma imersão de um dia, pregação, oração, adoração. Mas é isso, mas o Madalenas é isso, é dar para as mulheres essa oportunidade de viverem esse momento de partilha, de oração, de criar uma comunidade, né? Muitas são mães, as crianças ficam tudo causando ali, no meio daquela causação a gente reza. Então é muito bom, muito bom. Eu queria evitar, assim, né? Vou tentar evitar falar da sua fase de colo de Deus, porque acho que você já falou disso aí, já deve estar enjoado de falar, não sei. Porque todo mundo me pergunta. Mas eu queria... Você falou uma coisa que me chamou a atenção. O pós. O vácuo que ficou ali, o limbo. Sair da colo de Deus. E como é que foi isso ali, depois da saída? Porque acho que assim, fica aquele... Quem sou eu? Onde vou? Sim. Parece alguém Porque pelado no meio da rua. Que é intenso, né? Não é? Tipo assim... sem mãe. Sim. Eu queria que você partilhasse um pouco dessa fase, assim. Adão e Eva ali pra fora do paraíso. E agora? E agora? Exatamente. Bota pra fora do paraíso. Eu não posso dizer sobre a experiência de outras pessoas, né? Mas aquilo que eu particularmente vivi foi de que eu cheguei a ser consagrada de vida. Eu era formadora da comunidade quando eu saí. Então, tinha um nível de envolvimento de 1001%, né? Sim. E aí, esse tempo, assim, do discernimento pra saída, e eu e o Flávio, nós éramos noivos. Então, assim, foi muito atribulado, porque foi realmente o que você falou, assim, meu Deus, e agora? Além das confusões interiores, né, que assim, se eu sou isso, eu não sou mais, o que é essa dúvida em relação a ser esse carisma. E agora, como eu vivo, se só é feliz quem vive a sua vocação, dá uns nó na cabeça, né? Cabuloso. E, ao mesmo tempo, uma realidade de que a gente estava há 5 meses do nosso casamento. Então, a gente saiu em janeiro... Nossa, é um turbilhão, então. Meu Deus do céu, hein? A gente saiu em janeiro de 2019 e nós estávamos com data de casamento marcada para 13 de maio de 2019. Então, E imagino eu, não sei, mas se você tava com 5 meses ali pro casamento, acho que muita coisa tava ligada até a comunidade também. Não, total, eu não tive padrinhos de casamento, porque Pra todos tudo os que meus imagine, padrinhos né? de casamento eram da comunidade. Eu Rapaz. falo até da celebração em si, de de festa, uma comemoração. Tudo. Nossa. Então foi assim desestruturante em todas as áreas. Porque, por exemplo, quando você é missionário, eu era de comunidade de vida. Então, eu tinha deixado a minha profissão, eu sou formada em administração de empresas. Então, eu tinha deixado a minha profissão para ser missionária. Aí, todos os meus amigos, eu já estava há 4 anos, então eu não tinha amigos de antes. Então, os amigos estavam lá, a minha experiência ministerial estava lá, o meu trabalho estava lá. Então, quando a gente sai, a gente realmente fala, e agora? Então, foi um período muito, 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 muito difícil, assim, da nossa vida. Acho que até quando a gente saiu,
ficou muito assim, sabe quando você termina o namoro e parece que depois Sim. de um tempo você fala, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. E vocês saíram e foram pra casa dos pais? O Flávio foi pra casa dos pais dele, que quando a gente saiu, a gente morava na casa de missão de Curitiba. E aí, os pais do Flávio são de Curitiba e os meus são da Baixada. Como a gente tava pra casar, não fazia muito sentido eu ir pra Santos, Muito né? longe. Pra São Vicente, tipo 6 horas de viagem. Ainda mais tão próximo da data do casamento. Né? Tipo, a gente tava correndo atrás das coisas Das e coisas, tão logo nos casaríamos. E a gente começou a sair em missão junto também, né? Que aí eu pregava e o Flávio e a Bruna, irmã do Flávio, ministrava junto com ele, né? E aí eu morei durante uns 2 meses na casa de umas vocacionadas da comunidade que me acolheram. E os últimos 3 meses eu morei na casa do Flávio. Aí eu dividia quarto com a Bruna, que era minha cunhada, Virou e o irmã. Flávio dormia no quartinho do lado, né? E os meus sogros lá. Meu Aí foi Deus isso, do céu. 5 meses. Então foi um período bem difícil, assim. E aí, entre essas e outras, que rolou isso de, ai meu Deus, nunca mais vou pregar, porque a gente ficou muito mal. Fica, né? E eu acho que é muito interessante, porque isso também não foi um empecilho para que você saísse. Você ficar refém ali, porque eu não tenho a estrutura necessidade, agora. né? Já tá o casamento perto. Não, agora não pode. E vocês deram jeito nas coisas. Sim. Mas é porque aí eu acho que passa por muitas coisas, né? Eu Claro, acho bem profundo, claro. mas eu acho que graças a Deus, e eu sou muito feliz, né, por ter o Flávio comigo, né? A partir do momento que isso se tornou um questionamento, e viver conforme a verdade do que estava no nosso coração era algo muito importante. Então não dava mais pra gente viver dentro de uma obra, sendo que a gente já não estava sentindo que estava conforme. Eu lembro muito que o Flávio falava sobre essa lealdade. Nós sempre fomos extremamente leais ao carisma. Então, ou nós permanecemos acreditando na obra e dando tudo, ou é melhor que a gente saia. Então, quanto a isso, não tem critério do que deixa, do que não Sim. deixa. Ou é de verdade, como sempre foi, né? Tentando até o fim, ou é melhor que saia. E eu acho que isso deveria ser aí um crivo de discernimento pra tudo, né? Claro. Tipo assim, ou eu dou tudo, ou eu não faço mais parte. E a sua né? família, como foi que ela enxergou toda a realidade? Porque a família também, né? A minha família, assim, me apoiaram de certo modo pra ir, mas ao mesmo tempo achou que ia ser fogo de palha. Quando viu que eu fui e fiquei, eles tinham muitos questionamentos. E aí, quando eu saí de alguma forma, eles ficaram felizes, porque eles não olhavam com bons olhos. Eles são católicos, mas eles não têm muito essa visão missionária e tudo mais, né? Então, foi tranquilo nesse sentido. Meu paizinho já havia falecido, e aí só tava minha mãe e minha irmã ali, mas que me acolheram bem, né? Que e aí, bom. logo casei e a vida seguiu mais eu e o Flávio e depois com as crianças. Eu tudo mais. olha só, se for invasivo, você fala assim, não, pula. Eu vou passar pra outra, tá? Tá. Mas vocês conseguem identificar onde foi que saiu do trilho? Lá dentro do carisma? Você fala assim, não, aqui... percebi que aqui perdeu a mão. Você disse sobre nós ou Não, sobre... tudo. A realidade que estava em torno de vocês, assim, porque certamente vocês identificaram alguma coisa que falaram, não é mais o que a gente esperava que fosse. Eu não acho que de alguma forma é invasivo. Eu acho que seria uma exposição. Entendi. Entende? Mas teve uma identificação nesse sentido, né? Não, isso é óbvio, Aham. né? Mas eu acho que quem olha até mesmo de fora a obra percebe que isso aconteceu, né? Com tantas mudanças, né? Quando a gente chegou na obra, o Flávio ainda mais, né? Era uma comunidade muito pequena, tinha um objetivo. E depois teve toda aquela expansão, que obviamente é muito positiva para uma obra. Então, as coisas começaram a ficar diferente daquilo que era a proposta, né? Então, acho que realmente não foi mais tendo essa identificação. E aí, aquela coisa. Acho que durante muito tempo a gente ficou... né, naquela luta, que às vezes a gente acha, nossa, você é um mártir, eu que vou, e eu Sim. que nada, né? Não dá Se conta, você né? de alguma forma vê que ali não é mais o seu lugar, eu acho que precisa de... Eu não digo nem que a gente teve maturidade, né? Mas eu acho que o próprio Deus nos conduziu a entender que não era mais o caminho mesmo. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que é interessante você compartilhar a sua compreensão a respeito disso hoje para ajudar outras pessoas que estão nesse discernimento. Porque tem-se essa ideia, né? Eu nasci com carisma, eu não achei, eu nasci com carisma X. Aí, então você subentende que eu preciso estar naquele lugar, porque senão eu não estou vivendo o que eu nasci, uma coisa que eu nasci. E como que vocês conseguiram resolver isso até para quem
tá passando por essa fase, assim, às vezes, querendo tomar outro rumo na vida, mas fala, mas agora como é que eu vou fazer? Se eu nasci com esse carisma, eu vou fazer o que da minha vida, gente? Complexa essa pergunta. Porque não foi algo que a gente discerniu antes de sair. Eu acho que foi uma coisa que a gente, falando, essa paz dessa compreensão, né? De que eu não sou isso. Né? Nossa, acho que durante muito tempo ainda foi, será que sou? Entendeu? Será que sou? Mas não era... Até os anos, então foi com os anos, assim, sabe? De uma compreensão. E eu realmente acho que isso é uma grande tortura para quem fica, quem gostaria de ir embora, mas fica por essa prisão de alguma forma, né? De eu sou isso, então eu tenho que fazer aqui, porque se eu não sou isso, quem eu sou? E eu, a ideia também de que se eu me afastar disso aqui, eu vou me perder. Porque tem muitas vezes esse tipo de pensamento, sabe? Eu acho que assim, parece que eu vou fugir da resposta, mas não é isso. Uma coisa que é muito importante que aconteça com as pessoas, a gente estava falando um pouco sobre individuação, de alguma forma, é que a gente seja sarado das nossas feridas, é que a gente seja mais maduro. Antes da gente tomar uma decisão de pegar nossas tronchinhas e parar em algum lugar. Então, antes de falar de qualquer lugar, é sobre mim. Eu não tinha maturidade na época, quando eu fui. E eu reconheço que, de um lado, eu, de fato, me sentia chamada e me sinto ainda a viver uma vida consagrada, no sentido de até mesmo não trabalhar em algo secular, mas de viver para a obra de edificação da igreja. Mas eu também estava fugindo da minha realidade familiar. Isso é muito difícil. Então, assim, o melhor conselho que eu daria para alguém é, se você é um ser humano, olha que coisa rara, maduro, bem estruturado, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, você vai prestar atenção para onde você vai. Você vai ouvir alguma coisa sobre, carisma, isso, aquilo, você vai conseguir ter mais base para não tudo aquilo que te falam, você traz, você vai ter esse discernimento. Então, era algo que eu não tinha. E eu acho que também por isso que eu demorei a ter as minhas próprias compreensões pessoais sobre carisma, sobre o que era Deus, o que era eu, o que eram os humanos. O que as pessoas falharam, o que poderia ser vontade de Deus e deixou de ser vontade de Deus. Então, tem coisas que eu não tenho resposta até hoje, que talvez só tenha lá no céu, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, se você tem um ato de coragem como a gente teve, o tempo passa e as coisas vão se clareando. Você vai, nossa, isso era isso, nossa, eu achava que era tal coisa e era outra. Então, muitas vezes é muito nebuloso. Eu tenho uma amiga... Quero aproveitar para indicar o Instagram dela aqui, que ela se chama Rayane Zaego, eu acho. Sim. E ela tem todo um trabalho para dar suporte para essas pessoas que passam, né, por abuso no meio religioso, né? E eu acho que muitas das coisas que ela fala é esse caminho que a gente estava falando, de ajudar as pessoas a pensarem pela própria cabeça. Porque às vezes a pessoa é muito bem intencionada de quero ser missionário, quero fazer acontecer, quero dar minha vida para Jesus. E ela vai com o coração aberto. Mas assim, numa dessa eu e o Flávio, a gente foi, saiu, se embololou ali, Jesus é sua misericórdia, terapia, seguimos tentando. Vocês pensaram em fazer outra coisa da vida assim mesmo, de fato? Falar, vamos, sei lá, banda esse negócio de evangelização e vamos entregar uns currículos aí? Pega uma Kombi aí, vamos lá. Cara, já pensamos, mas nunca aconteceu efetivamente assim, né? Mas era tipo os pensamentos soltos. Porque, querendo ou não, ali no tempo da pandemia, eu estava meio que com as mentorias, que já não era uma coisa puramente evangelho, tinha um lado mais emocional e tudo mais. Só que assim, das vezes que o Flávio falava pra mim, amor, porque eu vou fazer isso, chegava a fazer um projeto, ou tentava, nada dava certo. Eu falava pra você, eu falava assim, olha, sobre mim eu não sei, mas o dom que você tem, o talento que você tem, sei, não tem dois disso. Não que ele, incomparável, o santo do santo. Mas assim, isso autêntico, que você né? tem é teu. Não acho exato. que Deus daria isso a alguém. Eu falei, eu posso estar redondamente enganada. Mas eu não acho que Deus daria isso que ele te deu pra você fazer outra coisa. Mas vamos ver. E o tempo passou. E aí a vida demonstrou isso. De fato é um dom, né? E é um dom. Não, e olha que interessante a questão do casamento, né, velho? Pra fazer o outro enxergar quem de fato ele é. Exato. Porque quem tá casado sabe todos os defeitos, né? A gente olha de longe e fala assim, nossa, ele é maravilhoso. Você sabe todos os defeitos dele. Só que você também sabe todas as qualidades. Você sabe o potencial melhor que todo mundo. E até mesmo a decisão de você ir fazer qualquer outra coisa. Mas você estaria pleno naquilo? Não, E assim, a gente sempre pode dizer não, né? Que a gente tem a liberdade de dizer sim e não. Exatamente. Mas
graças, e foi a misericórdia de Deus mesmo, que aí a gente mudou para São Paulo, e aí as coisas foram desenrolando para o Flávio de alguma forma, ministerialmente falando, e missionariamente, profissionalmente, e para mim também. Então, Deus é misericordioso, né? E eu acho que Ele sabe do que Ele nos deu e da nossa sede de servir, de contribuir, sabe? De criar nossa família em Deus. Então, as coisas foram todas se conduzindo. E outra coisa que você falou, também que me chamou muita atenção. Independente de estar vinculada a um carisma específico ou não, você tem um chamado que você disse que sente de ajudar pessoas, discipular pessoas, de evangelizar, de estar voltado à obra. Então, é interessante também entender que o discipulado também é para mim, né? Que estou discipulando. Te edifica também, né? Me faz, me realiza, e eu me encontro de tal forma que eu não me encontro fazendo outra coisa da vida. Sim. E é justamente isso que eu acho que, sabe quando tem ali o sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso? Eu acho que quando você dá um aconselhamento e você toca a ferida daquela pessoa, isso te humaniza, isso te santifica, isso te faz entender onde que o coração de Deus está, sabe? Com o que ele está preocupado. Enquanto tá todo mundo se degladiando na internet, desde necessidades físicas, né, humanas, gente passando fome, tem pessoas que estão, sei lá, gente, eu escuto cada história de maridos alcoólatras, sabe, tipo assim, umas histórias que eu acho que é impossível você não tocar essa realidade e aquilo não te transformar de alguma forma, sabe, e aquilo também não te impelir mais à santidade, te impelir a uma vida mais séria, a um apostolado que você considere, né, com as nossas tentativas humanas mais eficaz. Entendeu? Então, tipo, caramba, essa pessoa que tem todas essas questões, ela tá saindo da casa dela. O que eu vou entregar para aquela pessoa? O que eu realmente tenho ali que, a partir de quem eu sou, do meu carisma pessoal, vamos dizer assim, o que a Larissa tem para entregar para essas pessoas que ninguém mais tem? E não é porque, como eu sou especial, mas é porque Deus me deu. E vai ter um carisma especial em outras pessoas, outras pregadoras. E vai ser a forma como Deus vai usar para se comunicar com outras pessoas, né? Então, o que Deus deposita sobre mim de dons? O que a minha história transmite? Então, acho que a forma como você vai se entregar, à medida que você vai se envolvendo ali no discipulado, também é a parte dessa abertura do nosso coração, né? Para ser sensível ao que Deus está colocando ali diante da gente, né? E isso vai construindo, né, a nossa vida ministerial também. Sim. Muito bom, Maravilhoso. muito bom. E, assim, com perspectiva agora de futuro, né? O que você planeja, o que você pensa, onde que você quer chegar, sei lá, daqui a 10, 15 ou até 20 anos, não sei. Nossa, muitos anos. Ai, a gente quer criar meus filhos, né? Que desafio, Senhor da glória. Quero que os meninos sejam homens de Deus, que amam a Deus, que amam o Espírito Santo. O Israelzinho tá no negócio que ele vê a história do lobo mau, e aí ele adora, mas ao mesmo tempo ele tem medo do mal. E aí eu já aproveito pra catequizar, né? Eu fico, filho, você não tem que ter medo do mal, né? Aí eu falo, toda vez que você sentir medo, você precisar de ajuda, você tem que clamar ao Espírito Santo. Ele tá com quantos anos? 3 anos. 3 anos. Eu falo, filho, você não pede ajuda pra mamãe quando você precisa de algo? Quando você precisar de alguma coisa, você pode pedir socorro pro Espírito Santo. Então eu quero que os meus filhos amem a Deus e queiram uma vida de comunhão com Deus. Eu não quero que eles sejam católicos com todo respeito, mas só devocionais, que vão na missa, que cumprem o protocolo, mas que eles saibam a quem recorrer. Se um dia eu faltar para eles, eles não têm mais como pedir ajuda da mamãe. Larissas, eles têm como pedir ajuda da mamãe do céu, ajuda de Jesus e tudo mais. Então, é um projeto da minha vida que me dá trabalho. Lição maravilhosa, né? Ensinar quem deve clamar quando precisar. Então, esse é um grande projeto da minha vida, educar os meus filhos. Cara, eu acho que assim, eu sinto que aquilo que eu estou fazendo nesse momento é o que eu quero continuar, né? Então, eu tenho uma agenda aberta de pregações, onde me chamam, eu procuro dar o melhor de mim ali, né? Naquele momento de pregação, naquela oração. Sonho muito que o Madalenas permaneça, quem sabe se torne, né? É um desejo mesmo, né? As pessoas vêm perguntando, Larissa, eu queria ter um Madalenas da minha casa. Por enquanto, eu ainda não sinto que é um negócio que está estruturado para isso. Mas eu gostaria, né? De ter uma expansão desse projeto. Então, quem sabe daqui a 5 anos a gente se encontre, né? Quero continuar com o trabalho das conferências. Eu sonho muito também em ter um projeto mais específico de cura interior,
sabe? De desenvolver acampamentos de cura interior, sabe? De você ir pro meio do mato mesmo e xalalalá, sair de lá desidratado, tanto chorar, voltar pro útero da mãe, curar todas as feridas. Um retiro autêntico. É um retirão, assim, daquele que você não leva maquiagem, não vai usar, só pra gastar. Vai com a roupinha qualquer e pra rezar. Eu sonho com isso. E ser uma mulher santa, né, gente? Porque senão a gente tá aí fazendo um monte de coisa, né? E nós tá lascado, né? Sabe o que eu acho interessante conversando com a Larissa? Ela nem falou, mas falou de certa forma, né? A gente foi percebendo a oscilação que muita gente passa, né? Que começa muito carismático, aí se torna mais racional, mais tradicional, e depois vai equilibrando e volta a ser carismático. Vai virando, gente! Volta o carismático com o pé no chão. O carismático pé no chão agora, né? Porque, assim, eu acho interessante você, com esse tempo de caminhada, hoje falando do Xarabandá e o quanto isso é de Deus, o quanto isso é importante. Eu adoro! Muito Legal, muito bom. vai equilibrando, vai, né? Sim. Muito bom. Ah, E o que eu acho gosto essa mais é de ver a tendência, né? pessoa traçando essa linha e relembrando. Lembrando de fato que você era, não rejeitando. Não, eu vivi essa fase. Todas essas fases constroem quem a gente Sim, exatamente. é. Nossa, não me arrependo, não. Nossa Senhora. E lembro, inclusive, com alegria, assim, sabe? Só que algumas coisas já não dá pra você pegar lá Exato. e Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu acho que o que fica é esse fogo de Deus, porque né? Na alma, sim, né? o fato de você ter passado, você aprendeu muito. Até mesmo que não fazer. Você aprende muita coisa, né? Sim. Isso é muito legal. Sim, e é bom a gente ver que os anos passam. Vocês acham que é a mesma coisa, né? A gente vai construindo as nossas famílias e tudo mais. Mas o fogo de Deus continua na nossa alma, né? A gente continua entre idas e vindas. Como eu mesma falo, né? Nos seguimos tentando, mas com fome de Deus, com, sabe... Fome de Eucaristia. Eu fui lá, participei da missa domingo, puro suco do perrengue com as crianças. Mas na hora da Eucaristia, você catam no colo e vai com o lugar. É outra experiência de missa, né? Depois de se tornar pai e mãe. Nossa, a fome fala, amor, quantos anos a gente vai ter, assim, participando da missa desse jeito? Glória a Deus, vamos pra frente, é assim, né? Mas é isso, acho que eu fico feliz de perceber os anos passando e temos os amadurecimentos e que não tenha esfriamento, né? O fogo permanece, né? Ô, Larissa, com Madalena, quando você recebe as mulheres lá, né? Em cada um desses encontros, o que predomina? O que elas estão buscando, assim, que você consegue perceber? O que motiva elas a se deslocarem de suas realidades, sua casa, para estarem lá nesse dia, assim? Tem alguma coisa que predomina? O senso? Eu acho que elas se identificam comigo pela vulnerabilidade de alguma forma, justamente por eu não ser essa pessoa que elas sabem que elas não vão chegar lá e eu vou estar dizendo, gente, eu sou maravilhosa, me sigam para mais dicas de como ser tão de Deus e tão maravilhosa. Então elas já me ouvem, quem chega pela primeira vez, né? Falar na internet, gente, eu também, sei lá, perco a mão e sou impaciente com os meus filhos. Eu não sou essa pessoa perfeita, mas eu quero ser. Então elas chegam em busca de um lugar onde elas possam ser vulneráveis. Por isso que a partilha é um diferencial, né? Que elas rasgam a vida mesmo, assim. Mulher fala, né, velho? E só o fato de você levar pessoas pra sua casa já mostra que a intenção do seu coração não é pra uma máscara, Intimidade, né, velho? Que intimidade. E é isso que eu acho que é o diferencial, né? De um trabalho em células, de um trabalho nas casas, né? Contato, né? Real. E assim, o que acontece muito também, que é uma grande bênção, Deus e suas formas, né? Mas eu recebo muitas vezes lá em casa mães solo, mulheres que são casadas de segunda união, mulheres que são amasiadas e que elas muitas vezes não se sentem bem vistas na igreja. Nossa. Não quer dizer que a minha casa vai virar uma igreja protestante, mas que acaba se tornando uma porta para que através dali elas voltem, né? Vão fazer o ajustamento que for necessário na vida, no tempo que elas discernirem, né? Mas vão voltar para uma vida sacramental, em nome de Jesus, vão casar, vão dar um jeito na vida. Porque até muita gente tem essa visão também de tanto modelo que foi pregado, se encontra em tal situação e fala, eu tô fora do clube, de qualquer um. Não, isso acontece muito. Muito, né? Muito, 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 muito. A gente tem muitos casais assim. Exato. Muitas mães solo, muitas. E então eu acho que o que elas procuram lá é esse lugar em que elas possam descarregar. Que eu posso partilhar, aqui eu posso ser eu sem julgamentos. E ao mesmo tempo elas vão encontrar uma palavra que é sempre, de modo geral, de encorajamento a quê? A busca de Deus. Exato, Né? muito bom. Cada mês eu preparo uma palavra.
a gente tem falado sobre o Espírito Santo e falando, né? Eu me lembro não me lembro do último, mas do penúltimo que eu falava sobre o Espírito Santo como doce hóspede da nossa alma. E aí, você tá sendo uma boa anfitriã ou você tá mandando o Espírito Santo embora, né? E falava sobre esse cultivo da vida no Espírito. Pô, ela chega lá narrando as questões da vida dela, mas ela sai de lá, caramba, eu tenho que buscar uma comunhão com o Espírito Santo, sabe? Eu tenho que buscar uma vida de sacramento. E isso de pouco a pouco, algumas eu já acompanho há 2 anos, eu vi esse trajeto. Que São legal. adultas, né? Então elas chegam lá, elas bebem, partilham e você vai vendo que elas vão a seu tempo buscando os recursos na sua própria paróquia, né? Os sacramentos. Então é muito bonito. Vocês conseguem manter interação de um encontro pro outro, assim? Elas A gente tem um grupo no WhatsApp. se comunicam? Não é muito animado, não. Porque tá todo mundo trabalhando, Sim, né, sim. gente? Mas eu sinto que elas também vão criando amizades entre si. Né? Legal. Eu até recebi tava vendo o grupo do WhatsApp antes de vir pra cá, que 2 foram confessar e encontraram com uma outra na mesma paróquia, daí legal. tiraram uma foto. Aí eu falei, eita, que sou católica, hein? Encontrou na fila da confissão. Legal, né? Elas se encontram entre elas, não necessariamente só comigo. E às vezes também elas me pedem aconselhamento no particular também, né? Muito Então, legal. tipo assim, nossa, Lari, tô passando por uma situação, posso ir aí na sua casa? Pode vir, a gente marca um dia e eu converso com elas. Então, é muito bom. Eu sou suspeita, né? Mas é Que legal. isso. Que legal, Larissa. Muito bom. Muito bom, gostei demais, viu? Eu também achei a partilha muito profunda. Foi. Tô feliz. Espero que... Eu espero que você tenha gostado, a gente não tenha invadido seu espaço, tenha respeitado ele, Tranquilo. viu? Foi de boa, né? Foi muito bom. E agora, diga pra nós aqui, né? Como que a gente no barco contribuiria para sua missão, seu apostolado? Se tiver algo que a gente possa fazer, conte conosco, Amém. viu? Amém. Amém. Viu? Tamo aí, gente. Primeira oração, né? E pode deixar que aí nos projetos eu vou falar, o que eu posso contar com os meninos? Pode deixar. Amém. Fala assim, vou lembrar disso. Vou lembrar disso, vou guardar isso aqui no bolso, né? O meu corte vai ser esse. Fala, Larissa, eu vou fazer esse corte pra mim. Vou fazer esse corte, vou guardar ali nas minhas videozinhos. Assim, ultimamente eu tenho ido pregar muito para homem, encontro de homens. Eu vi que tem crescido essa iniciativa dentro da igreja, né? E aí a gente vai estudar estatística e tal, e a gente vê a necessidade de acolher de alguma forma essas mulheres que você tem acolhido de maneira tão perto por conta exatamente da ausência dos homens, né? E eu não lembro exatamente o número, mas acho que mais de 40% das famílias são lideradas por mulheres no Brasil. Assim, é quase a metade Sim. de todas as casas, quem está à frente ali do chumbo grosso mesmo é a mulher. Ou porque de fato o homem foi embora, ou porque tem um homem disfuncional, assim, sabe? E a mulher fica totalmente vulnerabilizada nesse sentido. E eu vejo uma iniciativa séria, porque eu vejo que é séria. Porque você levar 20 mulheres para dentro da sua casa com o intuito de fazer algo concreto e não simplesmente um evento, eu acho que no que couber a gente puder colaborar e ajudar, né? Assim, acho que é um dever, de fato. E por isso que eu falo, né? Nos colocamos aqui. Se tiver algo que caiba a nós fazer para que isso aconteça, e vai. E eu vejo o amor com que você estava falando do Madalenas e um sonho, então, né? Persevere, continue, que certamente é um chamado que não vem simplesmente de uma necessidade, mas de um propósito para ser Sim, amém. cumprido, viu? Vai para cima. Amém. E Deus abençoe aí no Ministério para Homens, que não é fácil, né? Acho que entra dentro daquilo que a gente falou, né? De construir para a massa, né? Já vi encontros de homens que é só grita igual gorila e aquela coisa, você é macho, você é forte. Pelo amor de Deus, gente. Né? Mas eu acho que é esse modelo de São José, né? Você ia falando, eu olhava para você, né? Esse modelo de São José, que não é esse brutamonte, não. É um homem extremamente, né? Eu imagino ele como um homem equilibrado, né? Então, que tem uma firmeza, mas que tem uma suavidade, que é um pai presente, que é um homem de oração, né? Então, eu acho que os homens precisam ser muito inspirados por isso, porque o melhor marido que qualquer mulher pode ter é um homem de Deus. É ele na personalidade dele, mais babinho, mais mansinho. Mas é um homem de Deus. Porque quando ele tá em Deus, se ele não tá bem, ele tá sempre querendo se endireitar. A gente fala que o homem em seu mais alto grau de maturidade, obviamente, é Jesus. E Jesus comporta em si
de maneira muito exata um cordeiro e um leão. Forte. Né? Ele consegue equalizar as duas realidades dentro de um homem para que ele seja aquilo que o homem deve ser. Agressivo quando é necessário ser, mas a misericórdia em pessoa. Sim. Para todos aqueles que... E eu acho que quando a gente pensa em maturidade humana, seja homem ou mulher, a mulher também carrega dentro dela essa capacidade de uma força para liderar a própria casa, uma força de firmeza na educação dos filhos, uma força, se for necessário estar no mercado de trabalho, ela tá ali lutando pelo financeiro da família também. E ao mesmo tempo a feminilidade, né, é doçura, é encanto, é beleza, é toque, é cuidado, né? Então acho que Deus, querendo ou não, a seu modo, né, se a gente está buscando ele, aos poucos ele vai nos lapidando e nos tornando esse ser humano equilibrado, né? Agora 2 coisas pra gente finalizar, né? Eu vou falar primeiro a segunda, para que você já vá pensando enquanto você responde a primeira, tá? A segunda é quem você convida para estar na mesa do No Barco. Lembrando que não é uma indicação. Tipo assim, seria interessante vocês trazerem. Então, não, você vai olhar para a câmera e fala assim, fulano de tal, estou aqui no barco, queria convidar você para vir aqui. Porque caso ela negue o convite, é você que ela nega. Eu e Elton não temos nada a ver com isso. Depois você se resolva na sua amizade com essa pessoa lá. Tá? Então, ninguém vai poder falar assim, tal pessoa recusou o seu convite. Não, recusou da Larissa. Recusou da Larissa. Nossa, não. Beleza. Já pensei. Ótimo, então. E eu queria que você também falasse o que você consome e uma indicação que você daria para o público do No Barco. Porque você falou que você segue poucas pessoas hoje, mas eu gosto disso, eu consumo isso, acho que seria legal vocês consumirem também. Tá. Que eu consumo não é na internet, não é no Instagram. Eu vejo todos os dias, eu faço a minha liturgia diária e eu vejo a homilia do Padre Mário Sartori. Eu gosto muito do trabalho dele. O Jacob vibra. Tá aí o Jacob, não? Jacob, ele gosta muito dele. Nossa, eu acho que ele consegue trazer uma boa medida de... Ele é um pouco engraçado e ele é é impossível que você veja uma homilia dele, que costuma ter 10, 12 minutos, e você não sai de lá com algum ensinamento, assim, legal, com algo novo. E todos os dias eu vejo ele homilia diária no YouTube. Então, é isso que eu indico. Saia do Instagram. Você consome alguma coisa? Indicaria alguma coisa assim? Nem que seja para distração, entretenimento. Eu gosto de alguma coisa ou não? Ai, deixa eu pensar o que eu gosto. Não, se não tiver nada, segue o baile. Faz o seu convite. Tá, meu convite. Amiga, esse podcast é a sua cara. Nanda. Ela é cantora católica. Canta muito. É uma mulher de Deus, é casada, tem um filho, tem uma história na Igreja Católica. É pregadora, prega tanto para jovens quanto para mulheres. É uma mulher profundíssima em Deus, profundíssima na vida. E eu acho que seria incrível você aqui, amiga. Você vai adorar conversar com os meninos. Aí, Nanda, levantou a moral, hein, Nanda? Olha o convite aí. É minha amiga, né? Eu tava conversando com ela vindo. Amiga, pois é. Vamos ver se é mesmo. Vamos ver mesmo. Essa hora que a gente vê, né? Não sei, né? Vamos ver. Larissa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu gostei demais, não sei ele, eu gostei. Eu gostei, fala cara, por mim, né? De verdade. Eu gostei mesmo. Até mesmo ficar com essa leve e verdadeira, né? Porque a gente sentiu a mesma coisa com muita transparência. O Flávio veio. Ai, amém. Ele é muito verdadeiro. Coloca mesmo que tá no coração sem receio de nada. Então, achei... Transparência, isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. Muito bom. Amém. Deus abençoe muito a missão de vocês e também, de alguma forma, contem com a nossa família. Estamos aí para apoiar também a missão e o ministério. Sabemos que vocês são um povo que reza. Reze por nós, por favor. Amém. Que Deus frutifique aí tudo que vocês fazem. E eu enfatizo, reze mesmo, assim, no sentido... Nem que seja uma vez lá quando você se reunir para rezar em família, queremos colocar os meninos no barco. Não é por todo mundo que pediu as nossas orações, não, tá? É endereçada. Colocar no pacote, né? Tem um quê de amor ali, que é falar. Eu quero por eles. Pode deixar, farei isso. Deus abençoe muito vocês. Amém. Obrigada. Dê um abração na sua família. Pode deixar. Flávio, fala que a gente manda um abraço aí. E tá na hora dele voltar já também, né? Sem depois. Já 2 anos depois já tem muita coisa pra compartilhar, né? Já amadurecemos ainda mais, né? Manda um abraço. E diante disso, pessoal, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco... Não há salvação. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus.